Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente comemora um ano de canal e eu não poderia ter escolhido um assunto melhor, que é um assunto que eu amo, de um país que eu amo, que é o monstro do Lago Ness. O Lago Ness, ele fica localizado nas Terras Altas, na Escócia, que é uma região do país que tem muitas montanhas. Ele é o segundo maior lago escocês, ele tem 37 quilômetros de extensão e 230 metros de profundidade, ou seja, ele é um lago extremamente fundo, escuro e gelado. Nas margens do Lago Ness, a gente tem várias ruínas de castelos antigos e alguns deles ditos como assombrados, mas isso eu vou contar em outro vídeo pra vocês. O nosso foco hoje vai ser o próprio Lago Ness e a criatura que possivelmente vive nele. Muitos acreditam que sim, muitos acreditam que não. Uns dizem ter avistado esse monstro e eu vou contar pra vocês que é uma coisa bem antiga, não é de hoje, não é do século passado. Pra vocês terem uma ideia, desde o século VI que é contada a história de uma possível criatura que vive ali naquele lago escuro e profundo. As pessoas que dizem ter visto esse monstro dizem que ele é mais ou menos como se fosse um réptil marinho. Ele tem o corpo de dinossauro, o focinho de jacaré e a cauda de serpente. É quase uma besta bíblica. Então ele é toda uma mistura e cada um diz ter visto uma parte, outros dizem ter visto o bicho inteiro. Só que nunca se teve uma imagem totalmente precisa do bicho. A existência desse monstro, ela é encontrada em alguns relatos históricos. Um deles é da Idade Média, que diz que existia um monstro chamado Kell, que vivia no lago escocês, que no caso é o Lago Ness, e ele aceitava ser montado por viajantes, e quando esses viajantes montavam nele, ele simplesmente afundava e ia para a parte mais funda do lago, matando assim esse viajante afogado, porque mesmo que ele conseguisse se soltar das costas do monstro, ele não conseguiria nadar a tempo à superfície para poder respirar de volta. Então existe essa lenda de que as pessoas viam esse monstro e eu não sei por que cargas d'água um viajante aleatoriamente montava nesse bicho. Simplesmente, tenho nada pra fazer, vou montar nesse bicho aqui e ver o que acontece. Eu não sei qual era o objetivo, o que eles pensavam que ia acontecer, mas eles montavam e o bicho simplesmente ia nadando a toda velocidade pro fundo do lago, sem deixar o viajante com nenhuma chance de escapatória, já que, como eu disse, além de ser muito profundo, o lago era muito escuro. Então era muito fácil da pessoa perder o sentido de direção pra onde que ficava a superfície, porque ela nadava e era do escuro, então daqui que ela se situasse e que ela conseguisse chegar à superfície, ela acabava morrendo sem oxigênio. Essa criatura, nessa época específica, ela era descrita como um cavalo prateado. Então ficava cada vez mais bizarra essa história, como que tinha um cavalo prateado dentro de um lago aleatório, extremamente escuro. Enfim, não faz nenhum sentido alguém querer montar nessa criatura. Outro local que esse monstro tem o seu nome citado é na biografia de São Columba. O São Columba, ele era um monge irlandês que ele ajudou a levar o cristianismo para a Escócia, e um belo dia ele estava andando às margens do Lago Ness quando ele viu um grupo de homens levando um cadáver de um outro homem que parecia ser algum tipo de colega deles para poder enterrar. E ele perguntou para aqueles homens o que tinha acontecido com aquele colega deles, e eles falaram pro monge que o colega tinha sido morto pela fera que habitava aquele lago ali que estava ao redor deles. Bom, o monge, ele ficou bem intrigado com essa situação e ele resolveu investigar que raio de monstro era esse que existia ali naquele lago. E depois dele fazer várias pesquisas, vários estudos a respeito de várias aparições que tinham acontecido ali naquele lago de um bicho meio que semelhante, as pessoas contavam, claro que cada uma da sua maneira, mas eram histórias bem semelhantes. Um dia ele estava ali admirando aquele lago e pensando sobre a criatura, quando ele viu que um homem aleatório estava nadando no lago e a criatura simplesmente submergiu. Naquele momento, São Columba levantou a mão e fez o sinal da cruz e disse pro monstro que era para ele ir embora dali. Nesse momento, ele levantou a mão, fez o sinal da cruz e disse pro monstro: "Não avançarás nem tocarás no homem, recua imediatamente." E dizem que nessa hora o monstro simplesmente saiu fugindo igual o diabo foge da cruz. E aí São Columba salvou a vida daquele homem e de vários outros que estavam ali, e as pessoas que viram isso acontecendo dizem que foi um verdadeiro milagre o monstro ter obedecido à voz de um homem santo
E eles começaram a glorificar o nome de Deus ali naquele momento, porque Deus tinha mandado um servo, que no caso era São Columbo, para proteger todas aquelas pessoas que estavam ali. E aí essa história, ela foi para a biografia do São Columba. Então é bem legal saber que tem registros oficiais, vamos dizer assim, contam a história do monstro do Lago Ness como se fosse uma coisa super normal que as pessoas veem no meio da rua. E tá lá no relato do São Columba, que data mais ou menos do século VI. Uma coisa muito louca e muito legal, que não parece ser real, aliás, é que na Europa, essa crença do monstro do Lago Ness, ela é tão real e ela é levada tão a sério, as pessoas se divertem tanto quando falam dela, que tem uma câmera que faz live 24 horas por dia, pra você acompanhar o que tá acontecendo no lago. Vai que você avista o monstro nadando ali no meio da madrugada, passando pra dar um oi pras pessoas. Então tem a câmera 24 horas, que muita gente assiste. Bom, e dizem também que os escoceses, eles se divertem muito com essa história. Inclusive o turismo local, ele é bem forte, então eles aproveitaram para ganhar dinheiro também com essa história do monstro do Lago Ness. Pesquisadores dizem que não tem como provar 100% que existe essa criatura, mas também não tem como você negar 100% a existência, porque pode ser uma espécie desconhecida de algum tipo de animal aquático que simplesmente ainda não foi possível de ser estudada, e aí as pessoas criam todo um surto, toda uma lenda. Bom, essa história do monstro do Lago Ness, ela ficou famosa mundialmente depois de uma foto possivelmente tirada em 1934 por um homem chamado R.K. Wilson, mas posteriormente ele admitiu que a foto era uma mentira. Só que isso não foi suficiente para as pessoas que têm a teoria da conspiração acharem que sim, tem um monstro ali e que alguém tentou calar esse homem e ele foi obrigado a fingir que a foto era falsa e todo um rolê. E os escoceses, eles se divertem muito com essa história. Dizem que em noites chuvosas, o que não é difícil ali naquela região da Escócia que tá quase sempre fria e chuvosa, as pessoas se reúnem ao redor da lareira, tomando uísque escocês e contando várias e várias histórias a respeito do monstro do Lago Ness. Também histórias inventadas e, claro, que o ambiente é todo propício. Igual aquela história que eu contei pra vocês do Hotel Fairmont, que fica lá no Canadá, que o cenário é completamente propício a várias histórias bizarras. Não é diferente com a história do monstro do Lago Ness. Vocês imaginam aquelas casas escocesas antigas, com toda aquela atmosfera de frio, neblina, chuva e as pessoas reunidas ao redor de uma lareira, avós contando histórias que eles ouviram dos seus avós e tataravós a respeito do Lago Ness, já que são pessoas locais que moraram ali gerações e muitas outras gerações. Então, durante uma tempestade, eles estão ali contando a história para os seus netos, os seus bisnetos, e tomando uísque escocês ou bebendo chocolate quente, e aí essas histórias vão fluindo, vão sendo inventadas. Então eles acham muito divertido e eles se orgulham muito do monstro deles, que inclusive tem um lema que monstros não são comida, monstros são amigos. O que não faz sentido, quem iria comer um monstro? Mas enfim, é o lema que eles usam a respeito desse monstro. Agora a gente vai reagir a um vídeo que conta algumas coisas a respeito de estudos feitos dentro do Lago Ness do monstro marinho. Abril de 2019. Um empresário local, Rory Cameron, de 36 anos, depois de visitar um amigo, está indo para casa. Ele está dirigindo às margens do Lago Ness, como já fez inúmeras vezes, quando vê uma coisa extraordinária se movendo na água. Ele pega o celular e filma um objeto enorme e misterioso se deslocando rapidamente pela superfície do lago. Os especialistas ficam perplexos. É o 18º relato inexplicável em apenas 12 meses. Parece uma anaconda. A lenda do monstro do Lago Ness, na Escócia, mexeu com a imaginação de pessoas do mundo inteiro. Todo mundo já viu a famosa foto do braço saindo da água desse jeito que parece a cabeça do monstro do Lago Ness. Desde o Parece um primeiro braço. relato, há quase 1.500 anos, houve mais de 1.000 avistamentos. Uma tromba de tantos e tantos anos, elefante. parece que uma nova imagem vem à tona. Isso daria clareza quase que suficiente para tornar o mistério uma realidade. Agora, uma equipe de cientistas, liderada por Neil Campbell, acha que pode finalmente ser possível revelar a verdade sobre o monstro. Vai usar uma tecnologia inovadora conhecida como DNA ambiental. O DNA ambiental é uma tecnologia revolucionária. É uma abordagem científica para entender o que tem no Lago Ness. É extremamente poderosa. Quando um animal se movimenta pelo ambiente, ele naturalmente libera células e excreta resíduos, deixando um rastro do seu próprio DNA. O Lago Ness está cheio de células e DNA. É um caldeirão gigante de sopa orgânica.
Sequenciando o DNA, Gemmel deve ser capaz de descobrir a que espécie ele pertence. Os resultados podem surpreender tanto cientistas quanto caçadores de monstros. Procuramos alguma coisa em comum. Procuramos aquilo que não se encaixa em nossas expectativas atuais. Ué, Existem inúmeras teorias sobre qual seria a criatura. Temos a ideia de um cavalo da água que faz parte da lenda e da mitologia celta. E existe uma outra ideia de que talvez Nessie seja uma criatura que viaja no tempo, tendo um buraco de minhoca no espaço e no tempo em algum lugar do lago. Essas histórias parecem absurdas, mas o Lago Ness tem 230 metros de profundidade. Será que o DNA poderia revelar que está escondendo uma criatura nova para a ciência? não é Existem hoje impossível. muitos animais que supostamente estavam extintos e descobrimos que na verdade não estão extintos. Eles realmente existem. É possível que tenha alguma coisa lá? Bom, eu gostaria de pensar que é provável que tenha alguma coisa assim. O monstro do Lago Ness chega às manchetes em 1933, quando um casal vê uma estranha criatura sem pernas se arrastando por uma estrada adjacente ao lago. Depois disso, os relatos aumentam rapidamente, intensificando o interesse por monstros. Sem pernas. Eu já vi o monstro. A cabeça se ergueu para fora d'água. A criatura parecia ter 6 metros de comprimento. Uma imagem do monstro está tomando forma. Mas o que seria? Sem evidências de DNA, é difícil definir. A maioria dos relatos descreve uma criatura com corpo grande e pescoço comprido, que se encaixa com o que sabemos sobre dinossauros aquáticos. Muitas pessoas acreditam que o monstro do Lago Ness é um réptil chamado plesiosauro. Os plesiosauros obviamente foram extintos há muito tempo. Não temos nenhum DNA contemporâneo com que comparar, mas podemos fazer uma suposição muito boa sobre como esse DNA pode ser. Os plesiosauros e muitos outros dinossauros eram intimamente relacionados a aves e crocodilos modernos. Portanto, fica em algum lugar entre eles na árvore da vida. É a primeira vez na história que o DNA ambiental é usado na busca pelo monstro do Lago Ness. Cara, num lago desse tamanho deve ser Mas muito foram difícil. muitas as tentativas ao longo dos anos para localizá-lo usando a tecnologia sofisticada disponível. O monstro do Lago Ness realmente é uma das melhores histórias de investigação de monstros que já existiram. Muitos vieram para o Lago Ness, usaram a ciência e a tecnologia mais moderna para tentar investigar. Na década de 1970, câmeras subaquáticas foram posicionadas por todo o lago. Mas é como procurar uma agulha em um palheiro. É um ambiente muito difícil para trabalhar e para pesquisar. O lago contém mais água do que todos os lagos da Inglaterra e do país de Gales juntos. Além disso, Também. a 9 metros de profundidade já não existe luz. Existem as chamadas partículas coloidais na água, que agem efetivamente como um par de óculos de sol. Camadas e camadas de óculos de sol, se preferir, que bloqueiam a luz. Mas mesmo com câmeras de alta qualidade, você vai ter retrodifusão, você vai ter problemas para obter uma boa imagem. Mas na década de 1980, o avanço na tecnologia de sonares traz uma nova esperança. E a maior e mais audaciosa busca até então começa. Em 87, o projeto Deep Scan levou 24 barcos que se espalharam pela superfície do Lago Ness e foram de uma extremidade à outra. Especialistas em varredura profunda esperam que o sonar traga respostas onde as câmeras falharam. Tá vendo como eles levam a sério? Eles emitiram um som bateu em um objeto e eles puderam medir o tempo que levava para que o som produzisse um eco e assim descobrir o que tinha lá. Ao passarem pelo castelo de Urquhart, na costa noroeste do lago, o sonar capta 3 formas enormes, mais de 180 metros abaixo da superfície. Aqueles filhinhos? Eles encontraram 3 ressonâncias que não explicavam direito. Maior que um tubarão, mas menor que uma baleia. Foi mais ou menos como descreveram. Mas quando a equipe volta no dia seguinte para olhar mais de perto, eles sumiram. As imagens são instigantes, mas lamentavelmente inconclusivas. O sonar naquela época era muito limitado e, portanto, as imagens produzidas não eram tão sofisticadas quanto os equipamentos que temos hoje. O monstro continua solto, mas com o DNA ambiental, podemos chegar onde nenhuma ciência jamais esteve. Não precisamos de evidência sonora ou visual. E a recente onda de avistamentos é exatamente o que o cientista-chefe, Neil Gemmel, estava esperando. Mas ele não tem muito tempo. O DNA degrada relativamente rápido. Houve 2 avistamentos perto do castelo de Urquhart. Começamos por ele no dia da nossa chegada. Em 57 quilômetros quadrados do Lago Ness, Gemmel colhe 250 amostras de água. Ele envia as amostras para um teste duplo cego para laboratórios independentes de toda a Europa. Existem cerca de 3.000 sequências únicas de DNA que encontramos no Lago Ness, atribuídas a formas de vida biológica conhecidas. 3 Os mil. resultados também revelam algo completamente inesperado. Quando examinamos as amostras, nós vimos um sinal forte de uma espécie.
Pensamos, mas o que pode ser isso? Será que encontramos o DNA que irá finalmente identificar o monstro do Lago Ness? Será? O que vocês acham? Bom, gente, eu acredito sim no monstro do Lago Ness, mas eu sou suspeita. Vocês sabem que eu sempre acredito em tudo. Eu prefiro acreditar que é para as coisas ficarem mais interessantes. Mas por que não, né? Mas e vocês? Vocês acreditam? Vocês não acreditam? Acham que as fotos são montagem? Os avistamentos são surtos? Ou pessoas bêbadas com uísque escocês? Ou sei lá, me conta aqui a sua teoria. E muito obrigado por todo mundo que tá me ajudando. 1 ano de canal, muita gente sempre me apoiando, sempre comentando todos os vídeos, dando like, assistindo mais de uma vez. Eu sou muito grata por isso. E vocês podem esperar que nesse próximo ano vai ser o dobro de dedicação e o dobro de amor pelo que eu faço. E, bom, eu só queria agradecer mesmo. E como de costume, falar pra vocês se inscreverem no canal, dar like no vídeo, comentar alguma coisa aqui, fazer maratona das playlists, me dizer alguma coisa nos comentários dos outros vídeos também. Me seguir no Instagram e no TikTok. No TikTok tem muita coisa legal também. Inclusive, eu tenho outro canal agora no YouTube. Eu quase não tô postando nele por enquanto, mas já se inscreve lá e já assiste os vídeos. Tem uns vídeos bem legais, inclusive. Tem um vídeo que eu tô falando sobre fobias bizarras e muito esquisitas e vocês vão adorar. Muita gente tá gostando. Inclusive, me deixa sugestão lá nos comentários também. Muito obrigada de novo por tudo e eu espero que vocês fiquem comigo. E eu vou ficando por aqui, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo.